Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Vivian Dinamarco e hoje a gente vai estar respondendo aqui os exercícios de Ecologia, exercícios da nossa segunda aula de Biologia. Vamos lá! Considere o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. Vamos lendo juntos? Uma boa solução para melhorar a qualidade da nossa alimentação é substituir os agrotóxicos nas plantações pelo controle alternativo de pragas. Isto pode ser feito, por exemplo, pela utilização de produtos biológicos, pela rotação de cultura, pelo controle biológico e pela escolha de mudas de variedades resistentes a doenças. O controle biológico nada mais é do que o controle de pragas utilizando-se os seus predadores nativos ou introduzidos, visto que todas as pragas têm um contexto de inimigos naturais, que mantêm em equilíbrio o seu nível populacional. Um exemplo do sucesso de controle biológico é o controle da broca da cana-de-açúcar. Essa broca é uma mariposa que, na fase adulta, chega a botar até 50 ovos nas folhas da cana. Esses ovos se desenvolvem em larvas que se alimentam das folhas, até conseguirem penetrar no caule da cana, onde começam realmente a causar danos à cultura, pois ali permanecem se alimentando por cerca de 30 dias. A partir de 1970, a vespinha Cotesia fliveps foi importada da Ásia para o Brasil e criada em grande quantidade em laboratórios de todo o país, visando controlar a broca da cana-de-açúcar. Essa vespinha parasitoide localiza a larva da broca no interior do caule da cana-de-açúcar e coloca seus ovos dentro dessa larva. Em poucos dias, os ovos da vespa eclodem, liberando larvas que devoram a larva da broca. De acordo com os hábitos alimentares descritos no nosso texto, pode-se afirmar que a larva da broca da cana-de-açúcar e a larva cotésia são, respectivamente, vamos lá, aqueles organismos que se alimentam de plantas, de organismos vegetais, eles são chamados de consumidores primários, correto? A larva da broca da cana-de-açúcar, ela é uma consumidora primária. E os indivíduos que se alimentam desses indivíduos herbívoros, ou seja, indivíduos que se alimentam de consumidores primários, eles são chamados de consumidores secundários. A alternativa C diz exatamente isso. Então, dentro da questão 1, a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 2. Com relação à utilização de controle biológico nas plantações, é válido afirmar que: na alternativa A, a gente lê o seguinte: provoca seleção natural de espécies resistentes cada vez mais difíceis de serem eliminadas. Isso é uma verdade, gente? Não, né? Geralmente, o que se usa aqui é um controle químico mesmo, tá? Um controle nem um pouco sustentável. Alternativa B. Se trata de um recurso que induz a ocorrência de mutações genéticas nas produções das pragas. Não, nosso texto não diz isso em momento nenhum. Esse tipo de tratamento, gente, é um tratamento genético, tá? Ele é feito essencialmente em laboratório e não pode ser causado por controle biológico. A alternativa C diz pra gente o seguinte: provoca a destruição de numerosas espécies úteis e o empobrecimento dos ecossistemas. Não, também está incorreta. O controle biológico ele evita exatamente isso de acontecer. A D diz o seguinte: o controle biológico não é poluente, porém exige cuidados para que não interfira negativamente no equilíbrio do ambiente. É essa a nossa alternativa correta, né, gente? Isso está perfeitamente colocado. Ou seja, a nossa alternativa correta da questão 2 é a resposta D, ok? Alternativa D. Vamos lá. Agora, outro texto para as questões 3 e 4. Em uma mata úmida, pode ocorrer a seguinte cadeia alimentar.
Então, aqui na imagem, vocês veem plantas sendo predadas por gafanhotos, gafanhotos sendo predados por sapos e sapos sendo predados por cobras. As plantas são o primeiro elo na transferência de alimento e, portanto, de energia química para os demais componentes da cadeia. O gafanhoto que come a planta recebe dela energia química, porém, em quantidade muito menor do que a energia solar que a planta absorveu pela fotossíntese durante sua vida. Isso ocorre porque grande parte das substâncias orgânicas que uma planta sintetiza é consumida no seu próprio metabolismo, sendo parte perdida na forma de calor. Assim, em um dado momento, as plantas disponíveis para a alimentação dos gafanhotos contêm apenas uma pequena parte de substância que elas produziram. O mesmo raciocínio vale na relação de nutrição entre sapos e gafanhotos e entre as cobras e os sapos, ou seja, a quantidade de energia diminui no decorrer das relações da cadeia alimentar. O exercício 3 diz pra gente o seguinte: a transferência de energia entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar permite deduzir que. Então, gente, aqui nesse exercício, ele quer fazer a avaliação que a gente vê geralmente em pirâmides de energia, tá bom? Vamos lá. Alternativa A diz: o nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos produtores. Isso está correto? Não, né? O nível trófico com a menor quantidade de energia é o último nível trófico. É o nível trófico dos decompositores e não dos produtores. A alternativa B diz o seguinte: todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida por meio das próprias atividades metabólicas e do calor. Corretíssimo! Então, a resposta da questão 3 é a alternativa B, ok? Vamos ler o resto só para a gente tirar possíveis dúvidas, ok? A quantidade de energia disponível aumenta à medida que está sendo transferida de um nível trófico para o outro. É isso que diz a alternativa C, e está erradíssimo. A quantidade de energia ela vai diminuindo à medida que ela vai sendo transferida de um nível trófico para o outro. Alternativa D. Quanto mais curta for uma cadeia, menor será a quantidade de energia disponível para o nível trófico mais elevado. De forma alguma, quanto menor for a nossa cadeia alimentar, maior será a quantidade de energia disponível para circular entre os níveis tróficos, tá? Uma cadeia alimentar deve ter sempre muitos níveis tróficos, a fim de garantir a mesma quantidade de energia em cada um desses níveis. Não, porque mesmo que tenham vários níveis tróficos, a energia vai sendo perdida de nível trófico a nível trófico. Então, gente, a alternativa correta dessa questão é a B, tá bom? Exercício 4. Considerando a cadeia alimentar apresentada no texto, é correto afirmar que: A. Os consumidores terciários são organismos onívoros que podem ocupar qualquer posição na cadeia alimentar. Não, aqui a gente olha que o consumidor terciário é quem? Muito bem, quem disse que eram as cobras, tá bom? Ela não podia ocupar outros locais nessa cadeia alimentar. As cobras não predam gafanhotos, elas só predam sapos, tá bom? B. Os consumidores secundários alimentam-se do resto dos alimentos deixados pelos consumidores primários. De forma alguma, consumidores secundários se alimentam desses indivíduos e não dos restos, né? Quem faz isso são os decompositores. C. Os consumidores primários são organismos herbívoros e se alimentam diretamente das plantas. Correto! Bingo! Então, a alternativa correta da nossa questão 4 é a C, ok? A alternativa D diz o seguinte pra gente: os produtores são organismos heterotróficos capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Não! Organismos que produzem o próprio alimento são chamados de autotróficos e não heterotróficos, né? E a última alternativa que a gente lê aqui é a alternativa E, e ela diz pra gente o seguinte: os consumidores primários e secundários são organismos carnívoros. Não. Não. Os consumidores primários são herbívoros. Então,
A nossa resposta correta, como eu disse para vocês, é a C. Vamos lá para mais um texto, gente. Agora a gente chegou na questão 5 e ela diz para a gente o seguinte: a introdução de espécies exóticas em ambientes naturais, nos quais elas não existem, é geralmente medida pela atividade humana, que pode afetar tanto a biodiversidade quanto as atividades econômicas. O peixe-leão, por exemplo, nativo dos oceanos Pacífico e Índico, introduzido no litoral leste dos Estados Unidos, chegou à América Central e à América do Sul. Essa espécie se reproduz facilmente, não tem predadores nessas novas regiões e se alimenta sem parar, gente, vorazmente, ok? A presença do peixe-leão no Caribe é muito preocupante, pois ela reduziu a população do peixe-papagaio. Esse peixinho muito lindinho, tá? Então, o peixe-leão preda peixe-papagaio à beça, tá acabando com as populações de peixe-papagaio, tá? O peixe-papagaio é um herbívoro fundamental para o controle da quantidade de algas, as quais, em excesso, podem invadir os espaços dos corais, causando um desequilíbrio ecológico nessa região. Na cadeia alimentar, descrita no texto, o peixe-leão comporta-se como o quê? Então, vamos lá, gente. Muito bom desse texto é a gente perceber que cada espécie invasora pode causar um desequilíbrio gigantesco num ecossistema, tá, gente? Gigantesco. O texto diz pra gente que o peixe-leão, ele se alimenta diretamente do peixe-papagaio. E o peixe-papagaio é herbívoro, certo? Os indivíduos que consomem indivíduos herbívoros são chamados de consumidores secundários. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Resposta da questão 5 é a alternativa D. Exercício 6. Observe a figura a seguir. A gente vê aqui na nossa figura uma árvore, a gente vê um gafanhoto, vê um coelho, vê um rato se alimentando dessa vegetação. A gente vê que os lagartos comem esses gafanhotos, tá? E também vemos aqui um pássaro que está comendo o gafanhoto. Esse pássaro, a gente não sabe qual que é, né? Ele também se alimenta de coelhos, então, ou seja, ele é um predador aí de topo, tá? E ele também se alimenta de ratos. Aí a gente tem aqui no sistema também uma cobra. Essa cobra também pode ser caçada por esse pássaro que a gente não sabe qual que é. Nessa teia alimentar, o lagarto pode ser considerado o quê, gente? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma vegetação, a gente tem um gafanhoto, tá? Um animal herbívoro, e o lagarto, ele come esse animal herbívoro. Se ele come um animal herbívoro, ele é um consumidor secundário. Ou seja, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C, consumidor de segunda ordem. Esse aqui é um outro nome para a mesma coisa, tá, gente? Então, quando vocês lerem consumidor de segunda ordem, primeira ordem, terceira ordem, quarta ordem, equivale a consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, tá? Normal. A alternativa correta, então, é a C. Aqui agora a gente vai ter mais um esquema de teia alimentar em uma comunidade, tá? Nesse caso aqui, a gente vai falar de uma comunidade de lagos, tá bom? Então, chegamos à nossa questão 7 e vamos ler isso aqui. Sabendo-se que os peixes dessa comunidade servem de alimento para uma ave, podemos dizer que, nessa teia alimentar, essa ave comporta-se exclusivamente como? Vamos avaliar, então? Bom, bactérias são seres decompositores. Fitoplâncton são também organismos autotróficos. Os fitoplânctons são predados pelos copépodes, que são um tipo de animal aquático, ok? E também são predados por moluscos, ok? Os copépodes são predados por insetos e os moluscos são predados tanto por peixes quanto por bactérias durante a decomposição, tá bom? E todos os outros organismos também são predados pelas bactérias através da decomposição, ok? Então, nessa questão, ele diz pra gente que tem uma ave aí, que preda o peixe. Se o peixe só se alimenta de moluscos, gente, e também só se alimenta de copépodes,
ou seja, ele só se alimenta de indivíduos herbívoros, ele passa a ser considerado um consumidor secundário. E uma ave que entrasse nesse sistema, ela vai agir então como um consumidor de terceira ordem, correto? A alternativa correta então é a alternativa C, ok? Quem colocou a C acertou. Chegamos agora na questão 8 e vamos ler as afirmações a seguir. Afirmação 1. Conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição. Alternativa 2. Afirmação 2, né? Conjunto das várias cadeias alimentares de um ecossistema. E 3. Sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Aqui a gente tem 3 definições, tá? Vamos dizer do que são essas definições. Um conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição corresponde a um nível trófico. Muito bem, quem disse nível trófico, tá? Afirmação 2. Conjunto das várias cadeias alimentares de um ecossistema corresponde a uma teia alimentar, ok? E uma sequência linear de seres vivos em que um serve de alimento para o outro é uma cadeia alimentar. Qual é a alternativa que diz isso pra gente? É a alternativa E. Então, resposta correta da questão 8 é a alternativa E. A nossa questão 9 agora vai abordar as pirâmides ecológicas, tá? A gente tem aqui um pequeno esquema com 3 tipos de pirâmides ecológicas e o exercício pede pra gente o seguinte: pirâmides de energia podem ter o formato de apenas... Vamos lá! As pirâmides de número, elas podem ser diretas ou invertidas, correto? A gente pode ter na base mais indivíduos e pode ter no topo também mais indivíduos. Então, a gente pode ter de 2 tipos de pirâmides. Nas pirâmides de biomassa, a gente também pode ter pirâmides diretas e pirâmides indiretas. Contudo, as pirâmides de energia, gente, como eu falei para vocês, a energia é dissipada de nível trófico a nível trófico. Então, os produtores que produzem aí a sua própria energia, quando eles são predados por animais herbívoros, parte da energia que eles sintetizaram já foi perdida nas suas próprias funções metabólicas. Então, a energia ela vai diminuindo pelos níveis tróficos, tá? Por conta disso, a pirâmide de representação desse tipo de questão, ela só pode ser direta. Maior taxa de energia na base e vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos, tá? Então, cada andar vai ser menorzinho. Isso quer dizer que a nossa pirâmide de energia ela só pode ter o formato representado pelo 2 aqui, tá? Da nossa imagem. Então, só pode ter o formato 2. Quem diz isso pra gente é a alternativa B. Então, agora, gente, chegamos no exercício 10. Vamos lendo o enunciado. Em uma determinada comunidade, notam-se as relações diretas de alimentação entre os organismos, conforme o diagrama a seguir. Então, prestem atenção agora em como que está esse diagrama, quem é o indivíduo 1, o 2, o 3 e o 4, correto? Vamos começar pelo 1. O que o nosso exercício quer é que a gente indique quem é cada um desses indivíduos, o que ele vai ser dentro do nível trófico, tá? O indivíduo 1, o que ele é dentro desse nosso esquema? Ele vai ser considerado um decompositor, ele está no último nível trófico, correto? Já o indivíduo número 2, ele, como vocês podem ver aqui, ele produz o próprio alimento, portanto, ele é um produtor, está no primeiro nível trófico. Em seguida, o indivíduo 3, ele é pra gente aqui um animal que ingere um produtor, portanto, ele é um consumidor primário. E, por último, o nosso indivíduo número 4 vai ser, então, considerado um consumidor secundário, correto? Então, a nossa resposta correta do exercício 10 é a resposta B, alternativa B. Quem colocou B acertou mais um ponto aí no exercício de treino, tá? Bom, gente, esses foram os exercícios de treino da segunda aula de biologia, a aula de ecologia,
e a gente se vê agora na próxima aula teórica do curso, que é a aula de botânica, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada por terem assistido a mais essa videoaula e até a próxima.